Oi, vamos esperar o Thiago. Oi, Gi, meu amor. Oi, Lucas, tudo bom? Vamos esperar o Thiago. Oi, Ti. Vamos lá. Deixa eu pegar você aqui. Vamos lá. Oi, Berinha. Oi, Thiago. Cheguei! Tudo Ah! bom? Como é que você tá, Flávia? Tudo em ordem Tudo aí? ótimo. A gente sentiu falta semana passada, viu? Da Puxa nossa, da vida, nossa conversa, da nossa eu falta da nossa conversa. sinto muito, mas tive um contratempozinho, mas já resolvido. Perfeito. O Então som tá hoje bom? O vamos. som tá bom? Tá ótimo, Legal, tá ótimo. Então legal. hoje vamos falar de um país que nós dois amamos profundamente, cheio de história, Pequeno notável Camboja. pequeno, notável Camboja. Isso mesmo. Aqueles que muitos pensam numa simples extensão, mas que nós passaríamos 10 dias desfrutando do melhor do Camboja. Fácil, fácil. Olha, Tiago, Eu, se não passasse mais, viu? Porque tem tanta coisa para descobrir nesse país, todo mundo acha que são só os templos de Angkor, e não. Tem muita coisa para ser descoberta nesse país, né? eu vou citar o highlight do que nós vamos falar hoje aqui. Phnom Penh, o temido e curioso Khmer Vermelho, Siem Reap, Angkor, Angkor Wat, todos aqueles templos maravilhosos. A culinária Khmer, de falar eu já sinto o gosto do fish amok aqui na boca, maravilhoso. Maravilhoso. E uma ilha secreta que por ela eu quase perdi a Flávia como cliente, que ela não queria mais voltar de uma É ilha verdade. secreta cambojana. E que pouca gente sabe dessa ilha secreta. E no Essa, final tem um pequeno bônus que descobrimos, né, Tiago? Oi, Grace! Que descobrimos, Tiago, um pequeno bônus que nós vamos dar no finalzinho, é que nem né? o William Bonner fala, ele deixa o melhor por último, que é para não perder a audiência. Exatamente, exatamente. Então, eu Legal, acho que vamos vamos lá. começar falando de Phnom Penh, que é a capital, né? Uhum. Que, na verdade, tem uma importância histórica muito grande, né? E todo mundo diz, ai, mas será que ficar muito tempo em Phnom Penh? Enfim, o que eu acho é que ela, assim, ela é uma cidade importante, mas politicamente e governamentalmente ela não tem tantas atrações como tem Siem Reap, em razão dos templos, enfim. Então, a cidade foi fundada numa vat, numa estupa. E essa estupa está no centro da cidade e a cidade toda foi desenvolvida ao redor dela. Ela tem o Palácio Real, que é maravilhoso, super suntuoso, super, né, cheio de ouro, enfim. Tem o Mercado Central, mas vamos lá, Thiago, o que tem de mais importante que eu É, acho que é eu acho imperdível? assim, tem coisas interessantes, bastante sedutoras em Phnom Penh, né? Muitas pessoas sequer colocam ela na sua wish list de viagem. É Mas eu verdade. acho que uma das coisas principais que a gente pode falar dela é que a cidade ficou conhecida como a Pérola da Ásia na década de 20 e foi considerada uma das mais belas cidades da Indochina. Isso é muito interessante, né? E eu vou contar uma história. Eu gostei da história do Vietnã aquele dia, eu achei interessante. Vambora, vambora. Tem uma história por detrás do nome Phnom Penh. Ela está ligada a uma antiga lenda Khmer. Vamos falar o que é Khmer, Opa! que é Não sabia. diferente, do Khmer vermelho, ok? Então, é uma história ligada a uma antiga lenda Khmer, onde uma mulher chamada Old Lady Pen encontrou uma árvore no meio do lago Tonle Sap. Como vocês sabem, o rio Mekong e o grande lago Tonle Sap margeiam a cidade de Phnom Penh. Exatamente. E nesse momento que ela encontrou uma árvore, tinha próximo a esta árvore duas estátuas.
Uma de Buda e outra de Vishnu. Para quem não sabe, Vishnu é um dos deuses principais do hinduísmo. Enquanto ela recolhia lenha no dia a dia dela, ela viu as estátuas, enfim. Assim sendo, a cidade recebeu o nome de Phnom, que significa colina ou morro, e Pen, em homenagem a esta mulher que usava o sobrenome Pen. Que lindo! Sim, sim, é bem interessante. E vamos falar também dos saques, de tudo que aconteceu, porque o povo cambojano, gente, é um povo muito friendly, é muito amigável. Muito. Não dá, a gente não imagina o que esses caras sofreram. E quando a gente fala em sofrimento, em guerra, em invasão, em comunismo, nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje, 1979, né? 1980, foi ontem. Não estou falando de 1300, 1400. Foi ontem. Então, esses caras lembram muito bem aquilo que eles viveram. Phnom Penh passou por saques e invasões diversos, né? Opa! É que deu um pico de luz aqui, mas vamos lá. Ah, ok. Vamos lá. Phnom Penh foi saqueada e invadida muitas vezes pelos tailandeses, em inúmeros momentos, e pelos japoneses mundial. E também frequências grandiosas durante a guerra do Vietnã, ok? E foi o local central das ações políticas do temido regime do Khmer Vermelho. Posso falar ou você está rolando aí, Flávia? Oi? Ô, Thiago. Oi. Agora sim. Agora sim. Voltou? É porque Voltou. deu um pico de luz aqui na nossa região. Mas eu queria entrar, então, com a história do Khmer Vermelho, que eu acho... Bom, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por história, né? E assim, a história do Khmer Vermelho foram apenas 4 anos eles no poder, mas eles fizeram um estrago absoluto. Foi, assim, um estrago devastador. Então, o que que acontece? O rei Sihanouk, né? Ele governou, vem de uma dinastia, ele governou até 70. E aí, o que que acontece? Teve um golpe, uma insurgência militar, comandada por Lon Nol, que era um cambojano, e eles queriam instalar um sistema comunista, né? Então, o que acontece? E também os Estados Unidos de olho, não é? Claro, Sempre, porque eles estavam... Eles tinham já se ferrado lá no Vietnã e eles queriam a parte sul do Camboja para poder pegar os vietnamitas. Eles deram grana para o Lon Nol porque o Sihanouk não queria se meter na história. Eles perderam a guerra, se retiraram e o Lon Nol deu o golpe e realmente eles governaram durante de 70, se não me engano, de 70 a 75. O que que acontece? O Pol Pot, que era um filho de uma família super abastada, que foi para a França, fez faculdade na França, ele lá teve contato com o Partido Comunista Francês. E aí ele voltou para o Camboja e foi para a China e ficou apaixonado pelo sistema comunista do Mao. Voltou para o Camboja e falou, é agora que eu vou fazer uma guerrilha armada. E pegou realmente as pessoas mais jovens, tá? Pegou e montou uma guerrilha armada para poder dar golpe no cara que deu o golpe. Então, eles deram o golpe em Lon Nol, em 75. Isso. E assim, só que o Khmer Vermelho, que na verdade era Partido Comunista do Kampuchea, tá? O que eles pregavam era, na verdade, um socialismo rural. Então, eles extinguiram todas as escolas, extinguiram o dinheiro, extinguiram as posses, extinguiram as cidades. E esvaziaram as cidades e colocou todo mundo em campos de agricultura no interior do Camboja. Quem quiser, inclusive, eu vou dar uma dica aqui, que é muito interessante. A Angelina Jolie, que todo mundo sabe, tem um filho cambojano, ela dirigiu um filme e produziu e dirigiu que chama First They Kill My Father. Primeiro mataram meu pai. Tá na Netflix. O filme é maravilhoso e conta justamente essa história. A história de uma menina cambojana e a família dela. É simplesmente maravilhoso. E veio esse regime sanguinário. Então, para vocês terem uma ideia, a população do Camboja era em torno de 8 milhões de habitantes
eles exterminaram com um quarto da população. Eles exterminaram com 2 milhões, em torno de 2 milhões de habitantes. É isso mesmo. 20% da população foi dizimada nesse grande genocídio aí, né? Que eram literalmente execuções brutais e arbitrárias e, claro, tortura, que eram praticadas pelos oficiais, né, do Khmer Vermelho contra os cidadãos, os elementos considerados subversivos, ou seja, aqueles que não acompanhavam a ideia do regime, né? E o detalhe, Thiago, que me impressiona muito é assim, porque toda a elite pensante, professores, todos os intelectuais e jornalistas eram executados. Não existia escola porque eles não queriam que as pessoas lessem, aprendessem a ler. Então, se você soubesse ler, você era executado. E como o mundo não ficou sabendo do genocídio do Khmer Vermelho? Porque todos os jornalistas que estavam no Camboja na época do golpe morreram. Então, o mundo não sabia. Não existia voz. Exato. Não tinha voz. Então, na verdade, ele ficou abafado durante 4 anos. E foram 4 longos anos. Né? E em Phnom Penh... 79, é isso mesmo. E em Phnom Penh tem... Eu vou botar aqui, gente. Eu vou começar agora com a minha sessão de fotos aqui. Eles têm um museu do genocídio, tá? E eles faziam as torturas, olha que coisa impressionante, numa antiga escola que eles... Olha aqui, era essa antiga escola. O que eles fizeram? Eles pegaram as salas de aula, colocavam camas, e ali eles torturavam as pessoas, e isso está no Museu do Genocídio, de Phnom Penh, e tem no meio do jardim, é um jardim, assim, é super pesado, tá? É realmente um turismo para quem gosta de história e para quem tem estômago, porque é pesado. E eles colocaram como se fosse uma torre com os crânios que eles acharam em várias fossas, porque tem várias fossas isoladas, né, nesse jardim. Então, assim, é um lugar, gente, pesado, mas que é história pura. É verdade. Isso é muito interessante, né? Você tem um país hoje tão pacífico, você tem um povo tão amável, você tem as pessoas assim tão fofas, né? Vamos falar o português. Coisa mais amada. Amável, exatamente. E em 1979, né? Quer dizer, ali, logo mais ali, 20% da população foi dizimada de forma brutal aí pelo Khmer Vermelho. Agora, gente, lembra que eu falei Khmer diferentemente de Khmer Vermelho? Só para explicar, para ficar bem claro, tá? Quando você fala de Khmer, tá certo? Os Khmers, eles são um grupo étnico majoritário do estado do Camboja, que no passado consolidou um grandioso império que foi capaz de dominar, na época do seu apogeu, a maior parte da Indochina, tá certo? Então, subiu até a Birmânia. Exato. Eles conquistaram até Mianmar. Exato. Toda a parte da Indochina até Mianmar. Exatamente. Calcule o poderio disso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, um país pequeno, um país com pouca, na verdade, com pouca massa de população, mas mesmo assim eles realmente conseguiram fazer um grande império asiático, né? Eu sempre coloco bem entre aspas, né? Porque talvez a gente tenha aqui grandes historiadores na sala, enfim, mas assim, o que aconteceu com os romanos, né? Na verdade, na Europa e tudo mais, foi exatamente o que aconteceu com o Khmer, na questão de você dominar, de você realmente gladiar, de você realmente tomar, e realmente aquele seu feudo realmente cresceu muito ali na Ásia como um todo, né? Eu só queria colocar uma coisinha que eu estava falando com meu pai esse final de semana, só para voltar ao Khmer Vermelho e a gente fechar. E meu pai, como bom historiador, né, sabe... Quando eu acho que eu tô indo, ele já tá voltando horas. E aí eu tava falando que a gente ia fazer a live do Camboja, e ele falou, você sabe que o Pol Pot e o Khmer Vermelho, ele só foi derrotado porque... Agora a gente volta com a nossa live passada, Thiago, do Vietnã.
que Ho Chi Minh desceu e conquistou o Vietnã e tal. Ho Chi Minh tinha um historiador que chamava Nguyen Vuong Giap, que era o braço direito do Ho Chi Minh. E, na verdade, ele era o grande estrategista de guerra. Ele que montou a questão dos túneis, ele que fazia a coisa de cercar e os caras, os americanos ficarem dentro da floresta. Então, o cara era um puta visionário, né? E o Ho Chi Minh morreu em 69. Mas o Nguyen Vuong Giap foi quem liderou as tropas vietnamitas para entrar e derrotar o Khmer Vermelho, tá? E restabelecer a independência do Camboja. Foi esse Nguyen Vuong Giap que morreu agora em 98. Então, calcule o que não era. E o detalhe, que eu não sabia também, que eu fiquei sabendo, que o Khmer Vermelho entrou e ficou em guerrilha, Thiago, tentando conquistar o poder até 98. Agora, Nossa. 1900 Aham. Não diga. Então, até quer dizer, 98 tinham grupos de guerrilha no meio da floresta do Camboja. A floresta do Camboja é o lugar com mais campo minado por metro quadrado, porque o Khmer Vermelho colocava crianças para armar as bombas no meio das florestas. Então, hoje, né, o Camboja é o lugar de mais campo minado no mundo. Né? Então, quer dizer, a história do Khmer Vermelho não termina em 79. Não termina. Vem até 98, meu Deus. E o Pol Pot teve uma entrevista, eu vi isso no YouTube. Você vê que o perigo ronda sempre muito próximo. Mas, né? E esses loucos, todo psicopata visionário é muito inteligente e muito sedutor. Exatamente. Né? Exatamente. E você sabe que ele falou? Ele morreu com 90 e tantos anos, tá? Você sabe o que ele falou? Que ele não se arrependia, não. Ele não se arrependia de nada, porque ele tinha feito pelo país. Você separar crianças, essas crianças ficavam com as mães até 6 anos de idade, depois iam para os campos separados. Olha, é uma coisa louca. Então, eu acho interessante essa. É uma coisa doentia. É uma coisa doentia. Mas vamos falar do que é lindo do Camboja. Vamos falar do que é lindo do Camboja. Perfeito. Vamos começar com Siem Reap, ou Siem Reap. Falem como você... Eu vou dar só uma introdução aqui, tá? Bom, de fato, é a porta de entrada do Camboja, é onde 90 e tantos % dos passageiros, de fato, vão para ficar. E também é a porta de entrada para as tão esperadas e sonhadas ruínas de Angkor, que todos vocês já idealizaram isso alguma vez, que foi sede do reino do Khmer entre os séculos 9 até o 15. Muito interessante. O enorme, assim, é um complexo, é uma cidade em ruínas, né? Realmente é muito grande. É um enorme complexo de, vamos chamar edifícios de pedra de Angkor, aonde inclui o grandioso Angkor Wat, ok? Que é o templo principal, que é inclusive representado na bandeira daquele país. E no dinheiro, na cédula. Exatamente. É o seguinte, só para vocês terem uma ideia, gente, o Império Khmer foi tão poderoso que, como o Thiago disse, eles pegaram a Indochina, eles conquistaram a Indochina inteira e foram até a Birmânia, né, a região de Myanmar. E o que acontece? Eles fizeram uma cidade toda construída em pedra no meio da selva tropical cambojana, tá? Com o detalhe, tá? Que as pedras, muitas não tinham ali. Eles tinham que trazer de longe. É mais ou menos as pirâmides do Egito, né? Não se sabe. Exatamente. Aquilo, né? Exatamente. E o detalhe que é mais importante de tudo é que ela ocupava, eram mais de 1.000 edifícios e ocupava uma área maior que Paris na época. Era maior que Paris na época. E eles construíram o Angkor Wat, que é, até hoje, o maior templo religioso do mundo. É impressionante. É verdade. É sensacional, é das coisas mais lindas. Não é à toa que é patrimônio tombado da Unesco, né? Porque eu vou colocar aqui, gente, só para vocês verem o que a gente está falando, porque realmente é. Vamos falar de Angkor Wat primeiro, Ti? Eu tenho uma coisa interessante para adicionar sobre o Wat.
Quando você Tá. colocar aí quando você colocar a foto. Ó, eu só vou dar Eu peguei isso aqui, tá? Eu já fui 3 vezes pro Camboja, tá? Mas a última vez eu peguei isso aqui. O nascer Ei, do que... sol. Amor, você tá achando, amor? Peguei isso aqui, o nascer do sol em Angkor. Que, na verdade, é isso aqui. Vamos, Má, vamos voltar junto. É demais. Angkor Wat é isso. Eu só vou dar um preâmbulozinho, daí você manda ver. Por que tem essas pinhas? Porque, na verdade, o rei Javaianaum II, que foi quem instaurou, quem começou, né, a cidade de Angkor, eles eram hinduístas no século IX. Então, ele queria fazer um templo maravilhoso para o deus Vishnu, que é um dos 3 deuses da divindade, que é Shiva, Vishnu e Brahma. E ele queria fazer um templo para o deus Vishnu. E ele queria fazer uma réplica do Monte Meru. Para quem não sabe, o Monte Meru é a morada dos deuses para o hinduísmo. Por isso que ele colocou as 5 pinhas, que são as 5, representando as 5 pinhas do Monte Meru. Então vamos lá, tia. É isso aí, exatamente. Então vamos lá. De fato, é o mais bem preservado de todos os templos ali daquela cidade arqueológica de Angkor, né? E também é o único que restou com importância de significado religioso. E como você bem disse, inicialmente era uma vertente hindu e depois tornou-se uma vertente budista, não é verdade? Então teve essas 2 vertentes dentro desse mesmo complexo aí. Um detalhe importante, né? O templo, isso que vocês estão vendo aí, essa arquitetura, esse desenho clássico, é literalmente um estilo clássico e muito típico da interpretação da arquitetura Khmer. Então, é uma coisa absolutamente rica, arquitetonicamente, artisticamente. É a pirâmide do Egito na Ásia, bem dizendo. É muito, muito legal mesmo. E é considerado, como a Flávia bem disse, perdão, ela já disse, a maior estrutura religiosa já construída, né, na Ásia e um dos tesouros arqueológicos mais importantes do mundo. Tornou-se símbolo do Camboja, aparecendo na bandeira, no dinheiro e sendo, sem dúvidas, a primeira atração turística do país. E um detalhe, em 92 ele foi declarado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Evidentemente não poderia ser diferente. Então realmente é um espetáculo, né? Eu coloquei essa foto, Ti, vou colocar mais outra aqui, porque é o seguinte, o que acontece? Tinha muita invasão. E o que o rei Javaianaum II, me perdoem se não é esse o nome correto, mas é assim que se escreve. Então, como eu não falo cambojano, gente, vocês me perdoem. Mas ele construiu em volta de Angkor Thom, né, com algum dos principais templos, não são todos os 1000 edifícios, mas a grande maioria, tinha um fosso. Uma profundidade gigantesca e crocodilos, quero avisar. Era um fosso largo com crocodilos. E tinha, depois desse fosso, era tudo murado. Então, olha que coisa mais linda que são. Olha a pinha, gente, de perto. É de uma riqueza e tudo isso esculpido, com a história esculpida embaixo do templo. É de uma riqueza absoluta. Deixa eu só ver se eu tenho mais de Angkor aqui. Você tem aí de Angkor Thom com as caras, com os bustos? Eu não tenho... O que eu tenho de Angkor Thom é a entrada de Angkor Thom. Vamos falar de Angkor Thom, que era a... Você queria falar dos guardas, né? Eu tenho essa foto. Eu tenho essa foto e não peguei, Thiago. Não, sem problema. Eu não separei. Legal. Na verdade, Angkor Thom era o Palácio Real. Sim. E ela tinha 4 entradas com pontes. Isso. E aí fala dos guardas. Na verdade, o que eu ia falar de Angkor Thom é as faces, porque isso é uma coisa que ainda ninguém sabe, é um grande mistério. Porque, né, você vai para os Estados Unidos, tem a face dos presidentes, enfim, aquelas coisas todas, mas existem faces misteriosas que ninguém sabe
o que foi, o que é, quem é, esculpida, né, no Ali, ó, templo ela de... tá ali embaixo da pinha. Isso, é no templo de Bayon, em Ancorton. Então, assim, Bayon. Vou colocar é Bayon. muito interessante isso. Eu até fazer uma campanha, assim, ó, se alguém souber de quem é as caras do templo de Bayon, por favor, let us know, porque nós não sabemos. O mundo não descobriu ainda. Então, Mani, deixa eu te falar. Existe. O povo diz a face de Buda, uns dizem que a face do rei, que seguiu o Javanayun, já fala a história dele. Outros dizem que era de um profeta do budismo Mahayana. Então, assim, não existe, ninguém sabe efetivamente de quem são as faces do Bayon. O Mas fato todo mundo é tira uma que foto beijando a face. Todo mundo tira com o beijando narizinho na face. É a face mais beijada e fotografada, com certeza, da Ásia. E o detalhe que eu não sei se você sabe, Ti, são 54 torres, com 200, em cada torre, quatro faces, 216 faces. Uma Nossa. Diferente da outra. É uma não preciosidade. Tem nenhuma igual. São diferentes. E o detalhe que é mais interessante, ele foi o único templo construído depois de Angkor e tal, porque ele já foi construído para o budismo Mahayana. Depois virou um templo hinduísta, porque eles ficavam nessa briga, né? Hinduísta, budista. Virou um templo hinduísta e depois voltou a ser budista Theravada, que é o que é até hoje. Ele é um templo budista Theravada. Mas ninguém sabe, Manizinha, de quem é a face. Existem várias correntes, porque tudo é muito novo, né? Essas ruínas foram descobertas em 1850, então eles ainda estão estudando. E veja, é um país pobre, né? Se não fosse dinheiro da França e da comunidade europeia para poder fazer essas restaurações e fazer isso, é verdade, não sairia do lugar. Não sairia do lugar. Agora, é impressionante, né, Flávia? Quando eu mesmo estou diante de um negócio desse tamanho, dessa magnitude, eu fico olhando, eu fico contemplando como que se conseguia realizar feitos tão grandiosos numa época tão remota, onde não tinha a estrutura, maquinários. Gente, a arquitetura, a matemática, a engenharia. Porque, gente, você entrar, a gente está vendo foto, mas você entrar em Angkor Wat gente, é o maior templo religioso do mundo. Vocês não sabem, é uma monstruosidade, é uma enormidade. Cada para todo lado. E as colunas, e assim, e com história contada, não tem uma pedra lisa. Todas têm histórias de batalhas, muito histórias de guerra, detalhes. Tem uma que eu lembro que é um exército em cima de uma tartaruga. Eu não sei se você lembra disso, é uma tartaruga gigantesca, que tudo tinha um significado. Que a tartaruga tem a leveza e a paciência para chegar e para que o exército chegasse e atacasse. Então, assim, tudo com uma profundidade muito grande, né, Tiago? Então, eu acho que tem um outro templo que esse eu quero que você fale. Eu vou colocar a foto aqui e eu quero que você fale. Tá pronto? Tá pronto, sim. É lindo, pronto. É lindo. Inclusive, eu acho, né? A beleza de Vat, de fato, a grandiosidade de Vat é uma coisa realmente muito nobre. É único, não dá para comparar. Mas quando você está diante desse templo, todas as raízes das árvores e tudo mais, é um negócio incrível. Eu não sei se porque a gente já viu tanto em filmes, tanto em livros, em histórias, em filmes, contos, seja lá o que for, mas realmente é uma coisa apaixonante mesmo. É muito marcante. Eu me lembro bem, eu tenho boas fotos aí, bem aí em frente aí, as raízes. É incrível mesmo. Porque, na verdade, por que tem raízes? O reino de Angkor ficou, foi muito grande, enfim, e aí no século XIII ele sofreu a invasão dos mongóis. E é tão interessante, porque quando eu fui para a Mongólia, é tão interessante você viajar, porque a história, Thiago, ela vai linkando. Isso. É uma coisa impressionante. Então, assim, eu via lá a parte
do Gengis Khan, do Kublai Khan, aí eu venho para a Índia e eu vejo a estrutura arquitetônica da Mongólia, aí eu vejo aqui que eles entraram destruindo tudo. E eles ainda ficaram um tempo depois, em 1500 e pouco, os que são os ancestrais dos tailandeses entraram e acabaram. Então, esses templos todos, com exceção do Angkor Wat, que aí é um templo religioso, todos os monges iriam para prece, né? Ele continuou sendo um templo religioso, mas ele ficou dentro da floresta, gente. A floresta encobriu todos os templos, os 999 templos. E as raízes, a floresta começou a crescer entre os prédios. Tiago, fala mais que eu vou colocar aqui uma outra. Olha isso, gente. É raiz de ficus. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E como tem Essa é impressionante. Uma amiga sua comentou aí, e realmente ela falou que a natureza é viva, e é viva mesmo, não é morta não, é verde. Na época da chuva fica verde, fica muito bonito, é muito legal. Realmente é impressionante, né? A natureza tomando literalmente o espaço, né? Tomando espaço, é muito bonito. Eu lembro, Thiago, que a primeira vez que eu fui para o Camboja, eu fiquei muito impressionada porque o nosso guia era uma piada, assim, historiador, uma piada. E daí ele falou assim, não, vamos deixar para fazer Taprom no final do dia. Eu falei, tá bom, então começamos e tal, e eu não, era a minha primeira vez lá. E eu lembro que caiu uma chuva torrencial. E a gente ficou... Sabe aquelas cabaninhas que tem com lona? Não, com lona que você fica ali perto dos templos. Porque é uma falta de infra total, né? Total. É uma falta de infra total. E aí a gente ficou ali, né? Aí o tempo parou de chover, cessou a chuva. Aí o nosso guia falou, não, vamos. Thiago, olha, eu tô arrepiada de te contar isso. A gente começou a entrar em Taprom. Nessas portas... com esses ficus, com essas raízes, aquilo úmido, e o sol caindo, e aqueles flashes de luz. Eu vou te dizer, foi uma das visões, olha, meu olho estraga, foi uma das visões mais maravilhosas que eu tive na minha vida. Foi assim, foi mágico, aqueles feixes de luz no meio dessas pedras. Eu dizia, meu Deus, como Deus existe mesmo, e ele está aqui, né? Seja no budismo, no hinduísmo, no catolicismo, no protestantismo, ele está aqui. É demais, né? Então, realmente é um lugar muito, muito único, assim. E aqui que foi filmado, vamos lá, tia? Tomb Raider. Exatamente. Foi aí, eu acho que o mundo mesmo ocidental conheceu nos anos 90, talvez? 80. 90. 90, 80. Conheceu realmente essa magnitude aí de Angkor durante a produção de Tomb Raider. Exatamente. Que foi aí que ela se apaixonou pela história, porque, na verdade, ela é uma embaixatriz, né? Essa mulher, para mim, essa mulher é fora da curva, porque ela tem um senso de humanidade absoluto e foi o primeiro filho dela, cambojano, por causa disso, né? Exatamente. E ela produziu esse filme, enfim, tudo em cima da história. Vamos contar das ninfas, Thiago? Vamos lá. Ou das falar... apsaras. As dançarinas? Dançarinas. Sim. Lindas. Em todos os templos, na grande maioria, você encontra essas dançarinas, que são chamadas apsaras. E que, na verdade, elas são hinduístas, né? E conta a lenda que Brahma criou as apsaras, que são quase como anjos. E elas remetem mais ou menos na cultura para Afrodite, seria mais ou menos isso. E são várias e várias dançarinas em vários templos. E elas são uma coisa bastante importante da cultura hoje do Camboja, né? Elas têm essa força. E Brahma criou, já vou dizer, para... Vamos lá. Porque eu fiz uma colinha aqui, olha. Eu também tô com uma aqui. As ninfas eram para serem, para escoltar Indra. E, na verdade, a Apsara quer dizer
movendo-se na água, porque Indra é a rainha da água e elas todas se moviam na água para fazer a corte para Indra. Não, é tudo cheio de história, é muito legal. Poético, sedutor, com certeza. Completamente. Então, assim, tem também, Thiago, eu não sei se você lembra, o Banteay Serai, que diz que é a joia do Quimer, que é um dos templos que ficou mais intacto. É verdade. Preservado, né? Exatamente. É verdade. Super preservado, né? Exato. Então, assim, gente, quem tiver a oportunidade, o Camboja é um país, assim, fantástico, cheio de história recente, história super antiga, história mais ou menos. Tem para todos os gostos. É um país rico, o povo é maravilhoso, o povo é amável. É aquele senhorzinho que não tem um dente, mas que ele tá te dando risada o tempo todo. É aquela e tem eles que eu amo, que vê as minhas coisinhas. Ah lá, minhas coisinhas que andam por tudo ai, eles são demais e o tempo todo rindo para você. Eles é realmente um país fantástico. E vamos saboroso. E saboroso. Tá, vamos lá. Vamos falar da cidade de Siem Reap e falar da culinária Khmer, né? Porque as pessoas dizem, mas eu só vou para conhecer os templos. Não, não, não! Tem uma cidade muito bonitinha e muito interessante, que você anda de tuk-tuk por tudo. Por tudo. A pé o tuk-tuk por tudo. E se concentra basicamente em uma única avenida. Que é a Pub Street. Exato. Né? Que tem aqueles peixes de massagem, aquela coisa. E tem uma história muito, muito engraçada, Thiago, que a última vez que eu fui, a gente pegou um tuk-tuk, eu estava ali no Grande Hotel da Angkor, na frente do Palácio de Verão, do Rei, e a gente pegou um tuk-tuk para ir do Mercado Central. Gente, o mercado, quero que vocês vejam. É assim, o mercado, como o Thiago falou na live passada, eles vendem tudo, né, Ti? Tudo. Decoração, comida, coisa para beleza, escovar os dentes, higiene, tudo. Se precisar, você compra em mercado na Ásia. E se não tiver, ele pede 30 minutinhos e te traz. Essa é a verdade. É sensacional. Aí a gente foi, eu falei, eu quero ir para o World Market, né? Tal, sentamos no tuk-tuk e fomos. $1. Pro nosso coleguinha no tuk-tuk, mas é tuk-tuk motinho, tá, gente? Lá é tuk-tuk motinho. Queimando um óleo lascado, motinho, mas vamos lá, tá bom. Parou ali no World Market, aí ele falou, Madam, $1, tá? Madam, eu vou ficar esperando a senhora aqui. Eu falei, então tá ótimo. Aí entramos, e a prata do Camboja é uma coisa muito bacana, e são lindas as peças. Ó, vou mostrar para vocês uma delas, que eu tenho várias. Essa daqui é a paixão da minha vida. Então, eu trago tudo. Eu pareço uma louca que eu fico trazendo essas coisas, fico tudo socando dentro da mala. Aí fui para lá e compramos bolsa, e compramos isso, compramos prata. Tá bom. Quando eu saí, tava lá o meu amiguinho, né? Madam! Catou minhas comprinhas todas, botou num banquinho. Dentro do banquinho tinha um baúzinho, botou ali. Aí eu falei, agora eu quero ir na Pub Street, que a gente queria almoçar ali na Pub Street, porque tem um monte de restaurante cambojano e de culinária Khmer e tal. Aí ele falou, não, Madam, eu vou ficar esperando a senhora aqui. Aí a Elisa olhou para mim e falou assim, irmã, mas será que a gente vai deixar as coisas com ele? Eu falei, querida, deixa eu contar para você uma coisa. Pode deixar, que não vai ter o menor problema. A hora que a gente botar, a gente vai almoçar, a hora que a gente botar o pé na calçada, ele vai aparecer com a motinho, com o escapamento furado dele. Você pode ter certeza. E com a nossa compra. É verdade. Aí ela, mas será? Eu comprei prata. Eu falei, chá comigo. Fomos, descemos, comemos e tal. Thiago, a hora que a gente voltou, eu botei o pé na calçada, lá estava o nosso amigo. Madam! Com certeza. E, afinal de contas, esse é o jeito asiático de servir. Entendeu? Não tenha dúvida. É impressionante. A simplicidade do serviço, mas do coração, de fazer porque ama, porque gosta, sente prazer. Puxa, é impressionante. É o que eu repito, já falei em outras lives aqui contigo e falo. Para o ocidental, servir é uma vergonha. Para o asiático, servir é uma honra. Tá aí a diferença da cultura, tá aí a diferença do berço. Então, por isso que o serviço é, de fato, tão impecável. E por $1, né? $1. Não, mas daí eu vou te falar, eu fiquei um pouco nervosa, assim, com o tal de $1. Mas você deu 2.
Não, aí a gente deu 5. Eu achei que eu inflacionei um pouco. Mas, Thiago, ele não tinha um dente na boca, Thiago, coisa mais amada. E ele tinha uma camiseta Tommy Hilfiger. Ele tava achando que ele tá... Que era tudo do China. Mas ele tava arrasando com o cabelinho, aqueles cabelinhos acaju que eles fazem, sabe? Sim, Cabelinho sim. assim. Coisa mais amada que eu quero trazer todos embora. Quero tudo, verdade. trazer tudo embora. É Coisa verdade. mais amada do mundo. Agora, a culinária quimer que o Thiago vai falar é um caso à parte, gente. Vai lá, Thiago. Comida deixa comigo. Bom, então assim, de fato, a culinária asiática, como a gente já falou, que talvez vocês tenham aproveitado, se não, tá lá no canal do YouTube da Flávia, que a gente falou da comida da asiática. Então, muita coisa do nosso dia a dia, querendo ou não, você sabendo ou não, é uma descendência, uma ascendência, na verdade, de coisas asiáticas, da gastronomia asiática e tudo mais. Agora, falando em Camboja, tá certo? O fish amok, que é o prato, é o prato dos pratos, é incontornavelmente a releitura da cozinha Khmer, tá certo? Que consiste num peixe, né? Feito com o amok. O que é o amok? É o leite de coco que é cozinhado no vapor e numa folha de bananeira. Pô, eu não sei como os caras fazem isso, mas fazem. E sempre acompanha o sticky rice, que você já conhece, aquele arroz sticky rice, né? E o amok faz parte de um dos pratos mais tradicionais, de fato, do Camboja, como eu disse anteriormente, é herança do antigo Império Khmer. E você começa a comer com os olhos, porque, embora para mim a foto tá um pouco pequena, mas assim, é muito bonita a apresentação toda, né, da comida cambojana e é tudo muito saudável também. Super. Né? Até mesmo porque é muito mais... eles têm muito peixe, muito cozido, legume, né? Cozido. Tiago, perguntaram aqui... Assim, a gente não vai dar nenhum spoiler mais. Perguntaram aqui sobre as instalações. Gente, eu quero avisar vocês o seguinte. Vocês não têm noção o que é luxo. Vocês não sabem o que é luxo. Amor, são os hotéis mais luxuosos que tem, estão na Ásia. Não estão na Europa, não estão nos Estados Unidos. Se a Rap tem pelo menos... Vamos lá, Thiago, me ajuda. 8. Você quer falar nomes? 8. Não precisa falar nome aqui. 8, Quem quiser falar nome, procura Viagens e Companhia, procura a AG1 Turismo, obrigada. Tá bom, minha galera? Então é o seguinte, quer saber o nome? Não, mas fatalmente tem os 8 fácil. E eu descobri um que eu vendi com você, porque aí eu ligo lá e falo assim pra Susan ou pra Camila. Eu quero tal hotel. Elas ficam doidas, elas ficam enlouquecidas quando eu peço tal hotel. E eu descobri um hotel agora que tem um campo de golfe 18 buracos. E que as instalações são em casas cambojanas de palafita, quero avisar, tá? Mas assim, 6 estrelas, quero te avisar. A decoração é cretina em casa de palafita. Esse jantar aqui, para vocês terem uma ideia, eu tive no Grande Hotel Dancor, que o Raffles, ele é um dos hotéis, ele era um hospital antigo e foi transformado, a rede Raffles, que é de super luxo, ela transformou nesse super hotel. E foi um jantar cambojano que eles são 6 tempos, mas eles são colocados em bandejas com porçõezinhas, né? É a coisa mais bonitinha do mundo. Eu acho que... E assim, não só de Phnom Penh, não só de Siem Reap se vive o Camboja. Vamos lá, Thiago. O que mais que tem? Você quer agora dar o mata-leão mesmo? Vamos entregar a cereja do bolo agora, é isso? Eu acho que a cereja do bolo fica para o final. Vai. Introduz aí, introduz o que você acha que dá para a gente mandar ver agora. Olha, eu acho que a gente poderia falar... da praia ou do mato, da selva? Você que sabe, tanto faz. Não, vamos falar da selva. Vamos deixar a cereja da praia para o final. Nós vamos mostrar agora para você o que é uma releitura de um acampamento. Mas, gente, esqueça tudo que você imagina sobre acampamento e troque o nome desse acampamento por glamping, ok?
Não é um Glamping. camping, é um Não é camping, não é camping. Essa coisa de índio. glamping. Aqui não está aparecendo, mas Glamping. tem uma banheira de pé Glamping. cromado na floresta. E a É. piscina do glamping é essa aqui no meio da floresta. Glamping. É um glamping encravado na floresta cambojana, tá certo? Com uma infraestrutura de cair o queixo, que eu vou te dizer o seguinte, não é um hotel, não é uma hospedaria. Isto é um escape para a alma e para o corpo, porque é impressionante as experiências, é impressionante a entrega e é impressionante a infraestrutura, entre aspas, simplistas, porque trata-se de fato de glamping, né? O Só que luxo não está no mármore. O luxo não está no tá, mas há muito serviço. tempo. Não, não. O luxo está em fazer um petit comité no meio de uma cachoeira, numa parte seca de uma cachoeira, por exemplo, com uma puta de uma infraestrutura, o chefe cozinhando para você, você Isso é tomando um luxo! drink, olhando aquele pôr do Isso sol, é luxo. que é o maior golden hour que você pode imaginar do Camboja. E só você Isso... e a tua turma. E a tua turma. E Exatamente. só você. A redefinição, eu sou o cara que falo, existe sim evolução para tudo, inclusive da definição do luxo. Né? Luxo, para mim, é uma coisa completamente diferente de mármore, cristal. Luxo, para mim, é exclusividade, é serviço. Não é apenas o raro, não é apenas o caro, não é apenas a sensação. É isso. É a representatividade que aquele momento e aquele produto entrega na tua vida naquele momento. É uma coisa tua, não é uma coisa para todos. E o Camboja, e uma experiência dessa, comunica e fala com você. Então você vai ter o seu momento da absorção do luxo e da interpretação do que isso significa para você. É espetacular. Então eu acho assim, você tem cidade com história recente, você tem, só estou recapitulando aqui, você tem cidade com história antiga, você tem uma possibilidade de fazer um safari na selva, porque não é safari para ver bicho, não. É safari na selva, para você entrar numa selva tropical asiática e nada melhor do que o país da selva, que é o Camboja. Numa super infraestrutura, que é o que o Thiago disse, o chefe vai montar um piquenique na base da cachoeira e você vai tomar champanhe, porque vão te trazer ali, vão montar um piquenique na cachoeira e você vai estar... Enfim, essa sensação é que traz o luxo pra gente, né? Não é você ficar num hotel em Nova York cheio de estrelas, é muito bom, mas não quer dizer que seja luxuoso. Né? Eu acho que essa definição é muito peculiar, né? E ele fica, gente, no noroeste do Camboja. A 122 quilômetros para baixo, tem uma cidade que se chama Sihanoukville, que é a terceira cidade do Camboja. Sihanouk, porque por causa do rei Sihanouk, que sofreu o golpe lá que eu contei lá atrás, tá? E nessa cidade de Sihanouk tem... Tiago, por favor. O paraíso na Terra. Não, para mim, eu vou dizer. Foi aí que eu quase perdi a Flávia. Quase me perdeu, que eu quase não voltei, nunca mais quero avisar. Galera, é isso aí. As pessoas não imaginam, mas existe uma ilha escondida ali no Camboja, com um conceito de sustentabilidade na veia, com um conceito de um serviço literalmente individualizado, assim, de forma muito personalizada para a necessidade do hóspede, praias com tons de verde, azul diversos, que é um colírio para os olhos, ok? E nesta ilha, ali mora um dos hotéis mais interessantes de ilha do planeta. E é realmente pouquíssimo ou quase nada explorado
pelos brasileiros. Então, poder ter a Flávia aqui, que conheceu, e não é de hoje, hein? E não é de hoje, Não. já tem alguns anos. Tem bastante tempo que Exato. eu fiz. Já tem alguns. Foi para conhecer e para trazer o que de fato isso pode representar na tua viagem como uma cereja do bolo para finalizar essa experiência, é priceless. Para qualquer outra coisa, existe aquelas bandeiras de cartão, mas para isso, realmente. Então, gente, esse hotel é assim: ele fica numa ilha que chama Koh Rong. Então, você vai para Sihanoukville, que é onde tem o aeroporto, tá? E aí você dirige 20 minutos e aí você pega uma lancha de 40 minutos, porque ele está exatamente no meio do Golfo da Tailândia, tá? São duas ilhas conectadas por essa ponte que vocês estão vendo. E o hotel, você chega aqui, que não tem ilha, ali são duas palafitas mesmo, onde fica a recepção e o restaurante. E são 20 e poucos quartos só. Agora, gente, vou mostrar para vocês, só para terminar. Essa é a piscina comum, mas todas elas têm piscina privativa. Eu vou mostrar para vocês agora. Agora vai ser de lascar, tá? Olha a vista da minha piscina, quero avisar. Para que mais? Thiago, você acha que eu queria voltar, Thiago? Pois é. Pois é. Ainda com o serviço cambojano e um fish amok, não precisa mesmo voltar, com certeza. Demais, né? Então, assim, foi uma experiência super bacana. Ele tem... Olha, o banheiro mais bonito, eu vou mostrar o banheiro, porque ele era todo feito de coco da ilha, era com troncos da ilha. Então, eles fizeram toda essa construção toda sustentável. Eles têm essa preocupação. E assim, brasileiros foram pouquíssimos que foram para esse hotel. Pouquíssimos. Porque realmente é uma coisa muito remota, muito difícil para chegar, né? E pouco conhecida. O know-how é diferente, as pessoas não conhecem. Né? E vou dizer, gente, o pôr do sol... Desculpa, Thiago. O pôr do sol mais incrível que eu vi na vida. Talvez, dos mais, porque teve outro também. Isso é o verdadeiro luxo. Isso é representação, é a tangibilização de uma palavra intangível chamada luxo. É isso aí. Né? Então, assim, você tá ali numa fogueira, sentadinha, numa toalhinha no chão, né? Numa almofada ali no chão, tomando champanhe, sem ninguém te encher o saco. Certo? Priceless. Não tem. Gente, não tem. É isso, sabe? Então, o que eu penso é assim, o Camboja, me perguntaram, mas será que quanto tempo que você acha, é o que a gente estava conversando, que você falou no início, né, Thiago? 10 dias dá para você gastar fácil no Camboja, mas fácil. E eu não sei, eu tenho uma coisa muito... O ser humano, o ser humano mesmo, o povo, me interessa muito. E esse povo é um povo que sofreu recentemente. É um povo sofrido, mas é um povo de um coração e de uma vontade de viver e de uma vontade de servir e de uma vontade que você goste da cultura, que você goste do país. Você não sentiu isso, Ti? Sem dúvidas. Sem falar na paz. Assim, é uma coisa que você fica... Dá uma paz na sua alma. Eu já te disse, os países de maioria budista que eu estive, todos, sem exceção, quando você pisa ali, embora você pode estar numa cidade até que caótica, com muita gente, sem asfalto, com aquela falta de infraestrutura natural de países subdesenvolvidos na Ásia, é impressionante você saber que você sente uma paz. Você fala, não, deixa as coisas aí na motinho, vai ficar aqui, vamos lá resolver nossa vida, comer o nosso fish amok, quando voltar vai estar tudo aqui, está tudo sob controle. É impressionante. Isso é muito gostoso. Traz uma paz no coração, uma paz de vibração, de energia, das pessoas também realmente não querer te passar a perna. Né? A gente mora no Brasil preocupado com isso full time. Então, realmente é impressionante, é incrível. E a coisa de você confiar na humanidade de novo. Eu não sei se para você é assim, mas para mim, toda vez que eu vou para a Ásia,
eu já falei isso aqui e estou repetindo, mas toda vez que eu vou para a Ásia, eu volto diferente, nunca volto igual, porque sempre toca alguma coisa dentro de mim e assim, de saber que o ser humano é bom, que não é só assassinato, não é só corrupção. Não. E tem também lá, mas eu acho que a religião, nesse caso, tá? Ela traz uma docilidade para as pessoas. Sem falar que viajar para a Ásia, talvez nem todos que estão aqui nos assistindo tenha realizado uma viagem para a Ásia até então, mas assim, é uma grande escola. Né? É verdade. Ir para a Ásia, e inclusive, eu vou te dizer mais, sorte daqueles que nunca foram. Porque a primeira vez na Ásia, eu vou lhe dizer, é transformador. É verdade. Quando você se acostuma a ir à Ásia, aquilo, ok, você se enriquece, se engrandece, aprende, faz parte. Agora, a verdadeira escola, aquele primeiro choque da primeira escola, pela primeira vez na Ásia, de fato, te engrandece. Então, realmente, permita-se, explore a Ásia, vá para a Ásia, com calma, bem organizado, bem arquitetado, com muito lastro, com muita arrumação cultural por detrás, porque, de fato, a Ásia é uma grande escola para a vida. Eu vou dar um testemunho aqui, Ti, que eu não sei, e você não sabe disso, mas eu vou dar um testemunho aqui. Você sabe que a gente fez o nosso grupo, tem algumas delas aqui, meus amores. Tô com muita saudade de vocês, de apertar, de beijar, de apertar, de beijar. As minhas menininhas da Índia, tá? Que você sabe que são as paixões da minha vida. As 11, tá? E eu fui com elas. E tem uma delas, que é a minha arquiteta, que é maravilhosa. Ela foi fazer um painel sobre Índia. E foi convidado 2 pessoas, tá? Uma que fez a viagem do Sabe Deus, tá? E a Dani que fez a nossa viagem com Viagens e Companhia e a Geom Turismo, e que eu levei, foram as minhas menininhas. Aí a primeira painelista começou, falou, e a Dani ali, né? Tipo, Aí, na hora da vez dela, ela falou assim, gente, é o seguinte, vocês esqueçam tudo isso, que a Índia dela é completamente diferente da minha Índia. Eu vou mostrar para vocês uma outra Índia. Porque é isso. Se você não procura o profissional que vai te dar essa sensação, que vai te dar essa retaguarda, você vai para o país. Mas talvez você não tenha o luxo da experiência. E não é hotel 5 estrelas luxo não, tá, gente? Não. É o luxo da experiência, né? Então, eu acho que isso é importante. E assim, eu tenho uma vibração, desde que eu comecei a trabalhar com o Thiago, muito boa. A gente já fez vários projetos juntos. E eu brigo muito com ele, gente. Vocês acham que é só esse amor? Não, eu brigo, mas ele tá sempre do meu lado. E a gente vambora e vamos... Eu vou dizer para vocês, é um puta parceiro que eu amo de paixão. O time dele é maravilhoso. As meninas, eu acho que elas ficam assim, arrancando. Ai, ela tá ligando meus meninos, aquela mulher brava. A Susan, a Camila, a Flávia, a Amada, eu acho que elas ficam de cabelo em pé. Mas no fundo, elas sabem que é para quê? Pra gente realizar o que é mais importante. Não sou eu e não é você, são eles. É isso. O propósito são os nossos amores. Isso. Que são os nossos propósito clientes. é muito maior. A entrega, a nossa responsabilidade de literalmente transformar cada um daqueles indivíduos através das nossas mãos, da nossa obra de arte, em levar, em cuidar, em mostrar, em surpreender esses indivíduos. Então, realmente, exatamente, é isso que a gente faz. É isto que a gente faz. E a gente ama fazer isso. Amo! Bom, é só me olhar e ver como eu falo, né? Com muito amor. Ah lá, Thiago, 29 segundos, tá? Quero avisar você. Gente, até quarta, muito super quarta, obrigado. Gente. Quarta que vem, dá um spoiler aí rapidinho, Tia. Mekong, mais Mekong no meio. Tem Mekong no meio, gente. E é uma coisinha bem pequenininha, assim, que a gente vai amar falar. Com muito longe também. É outro beijo, pequeno gente. notável. Beijo, gente. Tchau. Obrigada.